vocês pela oportunidade de aqui estar juntos, né? Para que a gente possa aqui entender um pouco mais, conhecer um pouco mais, né? Juntos aqui, porque o Espiritismo é esse tripé, né? A ciência, filosofia e religião. É sempre importante a gente entender as origens, para a gente poder ter um discernimento, né? Para que a gente possa ali, obviamente, ajudar na bandeira da caridade e do amor ao Cristo. Então, a gente vai iniciar aqui a nossa reunião, e o tema aqui que a gente vai falar é um pouco aqui do magnetismo, né? A gente vai trazer aqui o magnetismo numa visão cronológica. Então, a gente fala aqui do início do magnetismo, né? Que a humanidade tem conhecimento há 3.000 anos antes de Cristo. Então, a gente fala isso devido àqueles papiros, né, que foram resgatados. Tem o papiro mágico que fala muito, então vou falar um pouco de 3.000 anos, iniciando, né, aqui de 3.000 anos. A gente vem aqui para a época do Cristo, né, e a gente traz algumas passagens, né, ditas naquela época como milagrosas, né, mas hoje a gente, com conhecimento, né, a gente já sabe que não são, né, e a gente vai falar um pouco disso. E vem aqui para a parte aqui de 1800, né, iniciando ali com o pai ali do fluido animal, mesmerismo, né, o Mesmer, e em seguida ali, finalizando ali com Kardec, que iniciou ali o espiritismo. Então, acho que é importante aqui a gente... Não dá para eu entrar aqui em técnicas e passes sem a gente entender um pouco a base, né? Então, a ideia aqui, nessa 1 hora, é trazer base. Então, acho que a gente pode aqui, quem já é estudioso também do assunto, a gente poder aqui, obviamente, contribuir aqui, né, para trazer mais lucidez ao tema magnetismo. Então, eu trouxe, se vocês me permitem aqui, ocupar o espaço de vocês aqui da tela, eu vou projetar aqui e a gente vai trabalhando aqui com projeção, tá bom? Quando aparecer aí, Nívia, você pode me falar, tá? Tá ok, Henrique, tá tudo bem. Tá projetado já. Então, a gente dividiu aqui em partes. A ideia é a gente se atentar mais aqui nessa primeira parte, que é a grande base. Depois a gente vem aqui para essa segunda parte, né? Em outro momento aqui, a gente tenta, devido ao tempo aqui, se der, a gente inicia, senão a gente dá continuidade aqui no próximo encontro, e aí fica a critério da casa aí de vocês, a gente adentrar mais, tá? Então, mas vamos então elucidar mais essa primeira parte do passe aqui, olhando aqui a parte da antiguidade, falando um pouco na época aqui da Bíblia e trazer conceitos baseados no Espiritismo, na codificação de Allan Kardec, na base, né, da codificação kardeciana, que fala sobre passe e magnetismo. Então, iniciando aqui, a gente fala, né, na época dos papiros, 3.000 anos antes de Cristo, os papiros o nome foi dado pela própria planta, né? Tirava o caule dela, né? Prensava, deixava no vinagre 6 dias e botava em prensas verticais transitais para fazer uma folha mesmo. Botava algodão e fazia folhas. Ela ia colando e ficava, né, na realidade, ali. Eles faziam toda a parte, né, da cultura, né, egípcia, o antigo egípcio ali entrava na parte dos papiros. Então, a gente tem um papiro muito... o mais importante que se fala chama-se o papiro, que chama papiro mágico, tá? Aqui o Emmanuel ele fala, né? Informa que na época de Ramsés, aqui mais ou menos o Ramsés II, né? Traz aqui e já fala sobre a imposição das mãos. Você já vê a figura, né? Aqui de uma pessoa impondo as mãos sobre a outra, né? No intuito aqui de curar, né? E de aliviar aqui suas dores, né? Então, desde 3.000 anos antes de Cristo, né, no Velho Egito, já se via, através desses papiros, a imposição das mãos como sendo um primeiro despertar ali para a melhoria, né, do irmão
do quem está sendo assistido, né? Então, você já via ali, particularmente nos papiros, essas imposições. A gente tem o papiro chamado de Harris, que é o conservado em Londres, é uma língua que ainda, né, chama hierática porque é uma língua muito antiga, né, dos escritos, né, que não tinha. E ele fala ali em 1860 por Chabas, né, que registra nitidamente aqui esses processos dessas curas, né? Então ele inicia ali fazendo toda essa parte, obviamente também com a imposição das mãos, trazendo aqui nos papiros, né, os vestígios das antiguidades que já se havia, né, como um processo natural existente entre eles, a imposição das mãos, tá? Trazendo um pouco aqui, né, aqui para Mateus, né, capítulo 8, versículo 2 a 3, ele traz esse texto aqui que fala, né, que eis que um leproso, ele se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendendo a mão, e aí Jesus estende a mão, tocou-lhe dizendo: quero, e fica limpo. E, obviamente, o processo de cura se fez e o assistido se limpou e ficou curado da sua lepra. Primeiro ponto importante nessa passagem que vale bem aqui a gente frisar é que ele traz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Quando a gente se coloca naquele momento, né, entre o irmão leproso, naquele momento sabendo que não tinha cura, né, para aquela doença na época, e sabendo que ele vinha a morte, né, que vinha desencarnar, né, ele tem a fé dele sabendo que Jesus pode curá-lo da sua doença. Então, antes de pedir a Jesus que ele proceda à intervenção da cura, o doente, o assistido, já tinha fé de que ele pode ser curado. Então, é importante quando a gente lê aqui essa primeira parte, que vai trazer muita luz do que a gente vai conversar nessa noite aí com vocês, tá? E aí Jesus estende a mão e diga: fica limpo, ele fica. A gente vai ver um pouquinho desses ditos milagres, né? Em Lucas também tem os que tinham enfermos de diferentes moléstias, né? Lhe trazia e ele curava, impondo a mão sobre cada um. A gente vê passagens também aqui de Marcos, eu quis trazer, né, variados aqui as passagens, né? Chegou um dos chefes da sinagoga, era Jairo, logo viu Jesus e lançou-lhes aos pés, dizendo, né, que a filha estava já em processo de desencarne e rogando a Jesus para que lhe possa impor as mãos para que possa curá-la, sarar. Então, aqui em Marcos, a gente também vê em todas as passagens, né, a parte aqui de Jesus trazendo, né, a imposição das mãos e a cura para com esses irmãos, né? Trouxe a do cego, rogando que tocasse Jesus, né, tomando como cego pela mão, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Vejo os homens, porque como aves os vejo andando, mas não tinha ainda a visão turva. Né? Ele não era cego completamente, a visão era turva, né? E aqui Jesus impondo-lhe as mãos, né, sobre ele, sobre os olhos, restabeleceu e distinguia de modo perfeito. Vale destacar aqui em cada passagem que sempre que terminava um processo de cura, Jesus sempre trazia luz aos irmãos assistidos, pedindo para que ele não possa pecar mais, para que ele possa dar ciência, para que ele possa ter uma mudança de comportamento. Então, a gente sabe hoje que o processo que a gente tem, né, inclusive o Divaldo, né, agora na passagem do ano, né, fez uma live falando aqui do irmão Isaías, né? E ele falou, né, que da questão de não tem aqui o doente, né, e sim aqui a doença. Então é importante aqui o papel, né, da melhora da doença, não só na cura, mas também nas mudanças de hábitos, para que não possa vir novamente a tornar a pecar, ou seja, a tornar a ficar doente novamente. Então Jesus sempre trazia esse ponto que é de bastante reflexão para todos nós, né? Muitas das vezes as casas, né, que nós atendemos, né, e fazemos,
trazemos ali um processo focado na melhora do irmão, através de uma fluidoterapia, né, de um passe, mas é necessário a continuidade do próprio irmão assistido, né, para que ele possa ter uma mudança dos seus hábitos, para que possa, obviamente, não vir a tornar novamente o processo da sua doença, a instalar novamente as suas dores, tá? Eu acho que é importante também trazer isso, né? Aqui em Marcos, né, na passagem 16, ele traz: finalmente apareceu Jesus aos 11 e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome vocês expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera, né, e beberem, não lhes fará mal. Por quê? Porque se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E aí ele conclui a passagem de Marcos, informando, né, daqui de colocar as mãos. Então a gente vai falar um pouco mais desse processo de imposição das mãos, que não é novo, já vem, né, de 3.000 anos para trás. Aqui a gente fala sobre a base, né, que eu trouxe para vocês, a base aqui da decodificação, né? Então, a gente tem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo aqui 19, na item 12, página, quando fala aqui da fé humana e divina. Então, ele traz aqui que o magnetismo é uma das provas, das maiores provas do poder da fé posta em ação. Por quê? Porque é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados de milagres. Então, a gente sabe que a fé, não só de quem está operando, mas de quem está recebendo também, como a gente viu claro na passagem dos nossos de Jesus sobre a terra. Aqui a gente traz, pessoal, para vocês o livro dos Espíritos, né? Quando a gente fala, né, da questão, olhando aqui o sentido de feiticeiro, né, das pessoas. Só um momento. Quando a gente fala da questão dos feiticeiros, e aqui na pergunta 555, ele fala: que sentido se deve dar ao qualitativo de feiticeiro? E aqui ele fala justamente, né, que são os que possuem certas faculdades quando de boa fé, quando tem um intuito, né, de querer ajudar o outro, levantando essa bandeira da caridade, e gozam dessa faculdade, né, que sejam da força magnética ou da dupla vista, e fazem coisas geralmente incompreensíveis, são ditas como dotadas desse poder sobrenatural, né, em que aí os velhos sábios não têm passado muitas vezes, né, por feiticeiros aos olhos dos ignorantes. Então ele traz aqui, falando um pouco dessa da questão do feiticeiro dito antigamente, dessas pessoas, né, que traziam aqui um processo de restabelecimento da doença, trazendo a cura aqui. Aqui na Bíblia, na própria Mateus, ele fala: Jesus, que é nosso guia e modelo, ele deixou o seguinte ensinamento: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, e que de graça recebestes, de graça dai. Então, a gente tem aqui, né, a questão dos espíritos, né, falando aqui da boa-fé, falando da faculdade, falando aqui dessa força magnética, porém, ele completa em Mateus dizendo que se de graça recebestes, de graça dai. É importante a gente trazer isso, porque essa condição, por mais que seja forte em alguns, né, que esse magnetismo seja forte, seja impulsionado através da boa-fé, e a gente vai ver muito esse tripé, né, do processo de cura, que é importante a gente conhecer nesses três grandes elementos que se fazem do processo de cura, que estão interligados entre um e o outro. Importante que a gente faça isso de graça, porque de graça a gente recebeu e de graça a gente tem que dar. Entrando um pouquinho aqui, pessoal, sobre conceito do magnetismo, tá?
A gente vai falar um pouco aqui da parte da física, né? Olhando, né, o magnetismo na parte da física, ele estuda esses materiais, né? E estuda que são capazes, aí a gente sabe, os polos positivos e negativos, de atrair ou repelir, né? Quando a gente vem para a vivência, né, do espírito, a gente traz que são energia própria do espírito. Então, o magnetismo é uma energia própria nossa, né, que está conosco, né? E essas intensidades dessa energia vai variar, obviamente, de cada indivíduo. E ela pode ser impulsionada, eu posso passar essa minha energia, eu posso impulsionar ela através do quê? Através da minha vontade, do meu querer. Eu quero e eu vou impulsionar essa minha energia, que é minha, do espírito, e ela age aonde? Ela age no perispírito, para onde eu vou dirigir do irmão a ser assistido, tá? Quando de origem física, ela chama magnetismo animal, baseado, obviamente a gente vai ver no memerismo, né, que ele traz aí o Mesmer falando aqui do magnetismo animal, quando de origem física. Quando de origem espiritual, magnetismo espiritual. Até aqui, né, não muda muito. Definição um pouco do magnetismo animal, perdão. Ele pode ser definido como energia que ela é emitida pela ação da vontade de quem está operando, ou seja, do magnetizador, sobre o irmão assistido. A qualidade dessa energia e a eficácia, ou seja, de ela realmente ser eficaz, né, de provocar ali no irmão que está sendo assistido o processo de melhoria, ela é proporcional à condição física e moral do seu portador. Opa, já temos mais elementos na nossa conversa. Então, a gente já viu aqui que fé de quem está aplicando e de quem está recebendo, boa vontade, a energia pode ser potencializada, né? Cada um tem uns mais aflorados, outros não, mas todos possuem. Tá? E aqui a gente olha a qualidade dessa energia. E para que ele possa ser eficaz, a gente também precisa de quê? Precisa de ter uma condição física. Então, precisamos ter, né, cuidar do nosso corpo para que a gente possa aqui, obviamente, conduzir melhor essa energia. Henrique, eu tenho aqui uma condição física um pouco debilitada. Você pode conduzir energia, mas com não tanto afinco como se você tivesse uma condição melhor. E moral, que é mais importante também, né? Que é, obviamente, nossos hábitos, né? As nossas condições voltadas à nossa vivência espírita e à vivência cristã. Né? Então, moralmente aqui, isso influi também na qualidade e na potência para que possa ser esse magnetismo ser eficaz. Então, a gente já tem aqui, em meia hora de conversa, vários elementos, né, que trazem e definem um pouco do magnetismo. Tá? Vamos olhar mais um pouquinho sobre o espiritual. Ele é também um fluido magnético. Fluido magnético é energia própria do espírito. Então, a gente já viu que o magnetismo, né, é de cada espírito. Então, se eu estou tendo magnetismo espiritual, é o espírito que está emanando o fluido, né, para ajudar no processo. E pode ser emitida e dirigida pela vontade. Quando ela é emitida pelos espíritos superiores, porque se cada espírito tem o magnetismo, todos podem, através da vontade, né, e da ação direcionado, né, pela vontade, passar essa energia. Essa energia pode ser boa, salutar, mas ela pode ser também, né, uma energia ruim, né? Pode ser uma energia deletéria, né? Então, aqui ele fala, quando é emitido por espíritos superiores, ou seja, energias, né? O magnetismo aqui trabalhando, né? Na cura, no processo aqui de melhora, através dos espíritos superiores, é utilizado em benefício do equilíbrio de nós encarnados e também dos desencarnados. E quando emitidas pelos inferiores, pode causar grandes malefícios. Então, grande parte de doenças, né, de males, são causadas também por a influência aqui dos irmãos inferiores que estão emitindo, né, esses fluidos, né, que causam esses malefícios, tá?
Magnetizador é um indivíduo que possui quantidade abundante de magnetismo animal, né? O Mesmer mesmo, ele tinha isso de uma forma impressionante, né? Ele só de, muitas das vezes, os relatos, tem um filme que chama Mesmer mesmo, é importante. Quem não viu, que pode ver, tá tem uma plataforma de YouTube, acho que tem. Então, o paciente entrava na sala e vinha com um corte, né, superficial. Ele olhava, ele conseguia estancar o sangramento através da sua força do magnetismo. Então, ele tinha isso muito forte, muito abundante mesmo, tá? E usar isso em benefício, né, ou, né, erroneamente em prejuízo de seus semelhantes, tá? Magnetizar é a ação de transmitir esse fluido magnético ou espiritual a outro, tá? Agora a gente olhou de conceito, a gente falou conceito do magnetismo. Agora a gente vai entrar em outro lado, que é o agente emissor, que aqui causa grandes dúvidas, tá? Que geralmente esse momento é o momento que causa as grandes dúvidas. A gente olhou conceito, agora a gente vai olhar agente emissor. O que é agente emissor? Quem está emitindo os fluidos, tá? Então a gente tem aqui o magnetismo humano, ou seja, propriamente dito aqui, ele é através do fluido do encarnado, depende aqui, a gente já viu, da força e da qualidade, quer dizer, moral, né? E de como se comporta seu corpo, né? Da sua saúde física e da sua moral, para quê? Para a qualidade desse fluido transmitido. A gente tem o espiritual, mas que também usa como agente emissor, né? O próprio trabalhador, magnetizador aqui, né? Vocês fica claro aqui nessa figura, utilizando a mão do magnetizador através do fluido do magnetismo espiritual, né? Atuando aqui, né? Para a pessoa enferma, para melhora do irmão. E a gente tem aqui o magnetismo misto, que é o semi-espiritual ou humano-espiritual, que ocorre a associação desses recursos, desses dois recursos de fluido, tanto o animal como o fluido espiritual, atuando em conjunto. Então, entre o magnetismo animal, né, o espiritual, e aqui no meio tem um misto atuando, a gente tem várias classificações aqui. Ora, 99% magnetismo animal, ora 99% magnetismo espiritual. Então, você nunca vai ter uma classe de 100% aqui de emanação. Por quê? Porque sempre que você está na pergunta do Livro dos Espíritos, deve ser a 525, Livro dos Espíritos 525. Se puder, pode abrir. 525, vai falar. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E aí os nossos irmãos superiores nos falam, certamente, pois que vos aconselham. Então, a gente sempre vai ter, principalmente quando a gente está se dispondo a ajudar o irmão a socorrer, a se colocar aqui a doação do amor do Cristo, né, em ação, é óbvio que a gente vai ter o auxílio da espiritualidade maior, da providência divina atuando sobre o magnetizador. É fato. E nada é muito normal isso acontecer e não é desmérito do magnetizador ter essa ajuda. Por exemplo, quando a gente está fazendo fluidoterapia, a gente nunca está só. A gente sempre está com um outro irmão para poder completar o passe, para poder dar continuidade. Um dá um dispersivo, o outro doa, ou faz dispersivo e doa, aí ele fica só em oração. Então, imagina na espiritualidade, se aqui nós, encarnados, temos os nossos irmãos trabalhadores nessa semeando, né, em conjunto, por que vocês acham que a gente não vai ter a providência divina atuando justamente quando a gente está usando aqui do amor ao próximo, da caridade? Então, a gente sempre vai ter esse companheiro da espiritualidade maior atuando e ajudando. Então, o passe, ele nunca vai ser 100%. E aí vem as grandes dúvidas. 100% trabalhando de forma
ele sempre vai ser misto, mas mais animal, menos ou mais espiritual. Ele sempre vai decorrer desse percentual, tá? Aqui a gente traz, pessoal, 3 pontos que eu acho que aqui é o ápice da nossa conversa, tá? Que na Gênese, no capítulo 14, Allan Kardec conceitua isso muito bem e eu quis trazer aqui, enfatizar com os irmãos. Primeiro ponto aqui, o primeiro alicerce do passe do magnetismo. Essa cura, como se opera? Ela se opera substituindo uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, quando a gente fala de quintessenciado, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de atuar no processo de ajuda ao irmão, né? Curando aqui um processo molecular, retirando aquela molécula doente e substituindo por uma molécula sã, sadia. Esse é o primeiro ponto que é o grande diferencial aqui que a gente tem do processo do magnetismo, né? Entender aonde é que ele atua. Então, ele atua na cura, substituindo a molécula, então o processo é molecular. E aqui o poder curativo dele, ele está justamente aonde? Ele está na razão direta, ou seja, para que isso aconteça, que eu possa substituir essa molécula e colocar uma outra sadia, eu preciso ter uma pureza, que essa energia, que esse fluido que vai gerar essa molécula sadia, ela precisa ser inoculada. Ela precisa ser pura. Então, quando a gente fala da pureza do coração, da intenção, da vontade, então ela precisa ter. Quando a gente fala do dia a dia do magnetizador, né? Ali, quando não está na sala de fluidoterapia, quando está ali trabalhando em casa, quando está se relacionando com os familiares, essa pureza dele vai fazer a diferença no trabalho do magnetismo. E aí a gente vê a terceira, que é complementar. Para que essa substância inoculada chegue na molécula, ela vai precisar de quê? Da energia da vontade. Quanto maior for, mais abundante vai ser o envio dessa substância pura na molécula para que ela possa operar aí o processo de cura. Então, a vontade também é um dos principais condutores desse fluido puro para fazer esse processo. Então, independente aqui, pessoal, olhem que eu não estou falando aqui de técnica, a gente vai falar de técnica. Processo das técnicas do passe, de colocar a mão, processo de como a gente vai fazer. Então, temos isso. Eu vou mostrar por que tem também, tá? Por que se criou isso. E eu vou mostrar também esse processo, se não der tempo aqui, mas na próxima conversa, Nível, por favor, vai olhando o tempo, vai me falando aí, porque eu vou falando aqui e aí você me ajuda, tá? E aqui, pessoal, a gente tem... não estou falando da técnica. Estou falando que, olha que, independente dela, é necessário esses elementos para poder operar. Então, muitas das vezes, a gente está tão no automático quando entra num passe, quando entra o tratamento de fluidoterapia, que a gente... o irmão está com esse sintoma, então a gente vai operar desta forma, aí já vai no automático. Então, 3 passes aqui dispersivos, né? Aqui concentra, aqui no chakra, no esplênico, dispersa. Então, tem aí, mas se não tivermos a vontade de querer, a vontade, a fé, lembra do irmão quando disse assim, pai, eu sei que tu pode me curar. Eu sei, aqui dentro eu sei, me cura. Né? Se assim for permitido para mim, me cura. Então, quando a gente fala aqui da vontade, é que o processo não seja automatizado, que cada irmão a gente coloque dentro da gente esse amor para poder operar, né, essa vontade com o querer, né, de ajudar o próximo e não entrar aqui de uma forma automática no processo do passo da fluidoterapia, tá? E precisamos ter, obviamente, a pureza disso, dessa emissão,
né, desses fluidos que a gente já viu que, de acordo com a condição física e a condição moral, muda muito. Tá? A gente traz aqui a Gênesis, capítulo 14, que fala que nós, encarnados, podemos criar e aplicar procedimentos terapêuticos, fluídicos, para que a gente possa operar mudanças nas moléculas da água e, por conseguinte, nas do corpo humano. A água que mais se assemelha ao fluido, né, universal, como a espiritualidade nos traz, porque a gente consegue mudar suas características. O fluido cósmico universal, ao longo do tempo, ele vai mudando, né, de acordo com a feição que ele vai, dos mundos, né, que ele está habitando, ele vai mudando esses fluidos, né, e vai, obviamente. Então, a água, ela se assemelha muito por isso, porque ela é a inócula que a gente pode fazer essa mudança na água, né? Através da energizar essa água. Então, Kardec nos traz isso, né? Que a gente pode aplicar aqui processos terapêuticos, né? Através do magnetismo, né? Aplicando fluidos aqui para que a gente possa operar essa mudança aonde? Na molécula da água, tá? E a gente consegue, obviamente, nas do corpo humano. Por que nas do corpo humano? Porque a gente traz aqui também o Livro dos Médiuns, capítulo 8, só para sustentar um pouco o que Kardec trouxe na Gênesis. Tá? Então, o Livro dos Médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível, ele fala aqui, essa teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido no magnetismo, mas que até ontem era inexplicável, que é mudança das propriedades da água por obra da vontade. Então, o espírito atua através do magnetizador, passe misto, lembra? Quase sempre assistido por outro espírito. Por que quase sempre assistido por outro espírito? Porque a gente sempre vai depender da nossa boa vontade. Lembra? Se a gente não fizer isso, né, no processo automático, nossos irmãos não vão vir em ajuda. E ele opera uma transmutação por meio de quê? Por meio do fluido magnético. E a gente disse, é a substância que mais se aproxima do que? Da matéria cósmica ou do elemento universal. Então, desde que ele possa operar essa modificação nas propriedades da água, e como é que a gente não opera isso no corpo, né? Então, ele faz esse fenômeno igual, análogo, né? Ou seja, semelhante, nos nossos fluidos corporais, que é onde vem o efeito curativo da ação magnética, quando ela é convenientemente dirigida. Então, sim, vem a parte da técnica quando a gente faz isso convenientemente dirigido, tá? Então, ora, se a gente sabe que a água consegue modificar seus elementos, né, através da ação do magnetismo, o nosso corpo, que possui 70% de água, obviamente vai poder também se moldar. Então, a gente tem aqui 70%, né, do nosso organismo composto por água. Então, se a água é um elemento, né, factível, bastante factível, as mudanças de suas propriedades nas suas moléculas, então nosso corpo, né, quando a gente atua, muda o processo, né, a gente também melhora as nossas condições de saúde. Então, eu vou passar para vocês aqui um vídeo informando aqui desse processo aqui, que eu acho que é legal aqui. Só um momento que ele vai carregar, tá? Células é constituído em grande parte por água, que é uma das substâncias mais suscetíveis à magnetização, podemos concluir que o nosso bem-estar ou os nossos É males... suposto vermos o vídeo, Henrique. Nossa forma de ser e pensar. É suposto vermos o vídeo ou só ouvi-lo? Apareceu agora Os o vídeo? citoplasmas das células é constituído em Não, grande nós estamos parte só ouvindo. Eu acho que você tem que interromper o compartilhamento e compartilhar a página do vídeo, se ele não estiver nos slides. Ele não está, de fato, ele está fora. Então, deixa eu tentar aqui parar na apresentação e trazer só a do...
Deixa eu botar ele, então, agora. Apareceu? Ainda não. Tem que pedir o compartilhamento de tela e na opção do compartilhar, vai no seu ecrã deve aparecer todas as páginas que estão abertas. Isso. E aí você clica em cima do vídeo. Deixa eu minimizar o vídeo aqui, que eu fiz, mas ele não apareceu. Deixa eu colocar novamente. Filmes e TVs, ok. Agora acho que vai. Já estamos a ver a sua tela de vídeos. Agora carrega no vídeo para ver Agora se passou ele, né? a Deixa gente eu ver consegue. aqui. Não deu certo. Deixa eu parar aqui o comportamento. Era para aparecer o... Assim não dá, eu boto só o áudio mesmo, mas é legal a gente... Deixa eu só ver aqui se eu vou conseguir. Como os citoplasmas das células, é constituído. Pronto. Vou tentar agora, tá? Não está certo. Espera. Como os citoplasmas das... Acho que agora eu vou conseguir. Apareceu? Sim, Henrique. Agora é só dar o play e já acho que vemos tudo. Como os citoplasmas das células, é constituído em grande parte por água, que é uma das substâncias mais suscetíveis à magnetização, podemos concluir que o nosso bem-estar ou os nossos males físicos são frutos da nossa forma de ser e pensar. É assim que as vibrações positivas ou negativas geram saúde ou doença em nossas vidas. Tudo é resultado da direção e da qualidade que damos às nossas correntes mentais. Então, deixa eu dar aqui um stop agora, né? Agora eu volto lá para a apresentação. O quanto, de fato, a gente... Deixa eu ver se ela aparece aqui. Agora, bom. Então, aqui a gente tem aqui o Livro dos Espíritos, na pergunta 556, né? E ele fala aqui da ação magnética curadora. É importante também a gente entender, né, essa condição do médium ou do magnetizador, né? Que fala do processo de cura, aquele que coloca a mão, né? E a doença ali por si já se restabelece. Então, o processo, na realidade, de cura já se faz, né? Então, aqui na visão que a gente estava vendo de Jesus, né? Então, aqui essa pergunta é bem pertinente, que ele diz aqui, poder de curar pelo simples contato. E a espiritualidade responde, o poder magnético pode chegar até aí. Ele pode chegar até aí, já está dizendo. Todos não têm, mas ele pode chegar até aí. Quando ele for secundado pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Por quê? Porque os espíritos bons lhe vêm em auxílio. Então, nota que nós estamos no mundo de prova e expiação, todos nós estamos aqui, né, para que a gente possa se melhorar, né? Obviamente, né, aqui a gente não tem ainda, né, ainda não chegou nesse grau de pureza de sentimento, né, e nesse desejo ardente aqui de fazer o bem, né? Mas na pureza dos sentimentos, talvez um desejo ardente, mas na pureza de sentimentos, obviamente, por a gente estar encarnado no mundo de prova e expiação, né? A gente ainda não conseguiu essa pureza, tá? Então, são de fatos aqui, né, os ditos, os curadores, né, de fato aqui, eles são raros, né? Mas sim, é possível e pode existir sim, tá?
Aqui eu trago mais a diferenciação do processo de magnetização ordinária e da magnetização espontânea, justamente muito pelos curadores. Então, é legal a gente poder também fazer essa distinção, tá? De base. Então, a magnetização, quando a gente fala ordinária, ela tem ali um método, né? Ela é diária, ela é constante, ela tem uma constância. Então, uma magnetização ordinária, ela tem uma constância. Então, e ele é um verdadeiro tratamento seguido, ele é metódico, né? As coisas passam de modo inteiramente diverso. O que quer dizer isso? Vai ter momentos que com aquele irmão a gente tem uma sensação de um ardor, às vezes no próximo tratamento com o mesmo irmão assistido, a gente pode sentir um incômodo, né, nas nossas, em alguma parte dos nossos órgãos, a gente pode sentir um pouco de dor de cabeça, né, a mão pode ter uma sudorese, né, pode ter mais frio, pode ter mais calor, isso pode ser muito palmar, isso pode ser muito digital. Então, ele está dizendo que todo o tratamento, que ele é constante, esse tratamento de magnetização, ele é constante, ele é direto. Para vocês terem ideia, Mesmer, que mesmo com todos que eu falei para vocês, né, com essa força que ele tinha, né, de magnetização, né, que era exponencialmente aqui, né, para ele demorava tratamento de 2 anos. O tratamento da prima dele, né, que trabalhava, fazia uma doença, né, dito, né, como muito rara na época, que tinha crises epiléticas. Ele teve 2 anos para poder trabalhar e de forma constante, ordinária, ou seja, metódico, seguinte, tendo constância no tratamento. E as passagens de Mesmer fala que cada vez que tinha, né, esse contato, ele tinha uma forma diferente de se expressar. E a gente vai ver isso mais na frente, tá? Então, ele fala muito dessa parte dos livros dos médicos curadores, na página 175, tá? Então, ele é metódico, ele é regular. Então, ele demora. Por quê? Porque ele está impregnando ali um tratamento constante, né? E todos aqui, ó, todos nós temos essa aptidão de fazer esse trabalho. Uns mais, outros menos. Por que os mais, outros menos? Se tiver aflorado, pela vontade, né, pela moral, por tudo que a gente já viu anteriormente. E saber conduzir isso convenientemente. Já o passo aqui que os curadores, né, essa faculdade ela é espontânea, ela não tem todo mundo, todos nós não temos. Por que a gente não tem? Porque, como a espiritualidade falou, ela precisa ter esse ardente desejo, né? E essa pureza de sentimentos. E a gente está no mundo de prova e expiação, obviamente, nós não somos ainda, não temos isso, estamos desenvolvendo isso, né? Por isso que nós estamos aqui reunidos, né, sempre para que a gente possa ter esse conhecimento e ter, obviamente, a mudança dos nossos aspectos, seja de comportamentais, né? Seja aqui no lado também de saúde do nosso corpo. Então, a saúde, a faculdade dos médicos curadores, ela é espontânea. Alguns já têm, mas jamais ouviram falar de magnetismo. Ou seja, nem sabem que tem que colocar a mão, o passo que precisa fazer, só pela simples poder, a vontade, o querer consegue operar, né, aqui a condição. Porém, tem um fato que ele traz aqui que é muito pertinente, que ele fala que, independente de saber ou não saber, né, de entender a técnica, não entender no passo dos curadores, eles têm uma coisa em comum, que é o quê? Que todos eles recorrem à prece, que é uma verdadeira evocação. Então, todos eles têm a vontade de querer ajudar ao próximo. E a prece é o principal elemento para que a gente possa ter o nosso pensamento, ou seja, a vontade de imprimir os nossos fluidos, né, o fluido espiritual combinado no irmão, e que essa substância seja inoculada, ou seja, pura. Então, a prece, ela também não pode ser, obviamente, né, assim como o passe, né, algo mecânico, mas ela precisa vir de dentro para fora, e é o principal elemento que possa potencializar, através da vontade, a questão dos fluidos, através do magnetismo,
que a gente fala, tá? Aqui Allan Kardec traz, no Livro dos Espíritos, a ação magnética, que constitui um poderoso meio, né, de restituir ao corpo o fluido vital. Ou seja, está debilitado do fluido, né, e aí a gente restitui doando esse fluido para o irmão assistido, né, para que possa manter o funcionamento dos órgãos, ou seja, a homeostase, que é o equilíbrio dos nossos órgãos, chamado de homeostase. E ele atua onde? Aqui já tem uma informação importante. Ele atua através do nosso sistema nervoso, do mesmo modo do que certas substâncias. Então, quando a gente está tomando um remédio, né, a maioria dos remédios atuam onde? Através do nosso sistema nervoso. Então, quando a gente está fazendo uma aplicação de um passe, quando a gente está doando um fluido, aonde vai estar sendo um canal condutor para que possa haver essa harmonia entre os chakras, né? Impregnando aqui, né, os bons fluidos, operando aqui, né, ao longo do tempo, é através do nosso sistema nervoso. Então, o Livro dos Espíritos fala da forma da condução dele. Então, a gente já viu aqui essa parte toda falando aqui do processo, né, do passe do magnetismo. Aqui para a gente, não sei como é que está a hora aqui, mas para a gente finalizar um pouquinho... 5 minutos, Henrique. 5 minutos, ok, obrigado. Então, a gente fala aqui um pouco da finalidade do passe, né? Então, André Luiz nos fala que é a transfusão de energias anímicas, né? Energias aqui nossas, né? Do fluido, do magnetismo animal, ele equilibrante da mente, deixar a mente sã, apoio de tratamentos, então combina, né? Os tratamentos aqui ajuda, né? Principal para ajudar nos tratamentos, bloqueador de alucinações depressivas, nesse momento muito importante, e promove a asepsia no sentido aqui de limpeza, tá? Dos nossos chakras, tá? Finalidade do passe. Jacó de Mello, através do Cure-se Cure pelos Passos, fala, né, dentre várias coisas, que é o restabelecimento da saúde, tanto física, como psíquica, como perispiritual e espiritual, para a renovação do nosso campo fluídico e para o nosso campo energético, né? Fazer o bem através dele para a gente melhor permutar essas vibrações, que a partir do tempo que a gente vai fazendo, a gente vai se tornando mais sensíveis, né? E com isso todo o nosso organismo também se torna sensível ao processo, né? No Consolador, né? Ele traz aqui Emmanuel que o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos eles são retirados de um reservatório limitado, enquanto que os nossos elementos psíquicos, né, são do reservatório ilimitado, que vem através do amparo da espiritualidade, né? Aurélio aqui, né, e aqui eu trouxe 2 dicionários, o Aurélio e o Bueno, Silveira Bueno, e fala um pouquinho do passe, né, que é o ato de passar as mãos repetidamente, aqui ante os olhos de uma pessoa, né, muito aqui pela Bíblia, né, para magnetizá-la sobre um doente e curar, né? Aqui o Bueno, Francisco Bueno fala que é passar as mãos repetidas vezes diante, né, dos olhos de quem se quer magnetizar ou sobre parte doente de uma pessoa. Aqui o Francisco já fala que ele não é só nos olhos, mas Divaldo, né, que traz aqui lindo isso, né, de Divaldo, né? O passe é antes de tudo, antes de qualquer coisa, é uma transfusão de amor. Então, por isso, meus irmãos, eu queria trazer esse pilar muito pautado aqui no que Divaldo nos traz, porque ela é uma transfusão de amor. Antes de qualquer técnica, ela é uma transfusão de amor. Herculano Pires, aqui para a gente concluir, ele fala aqui que o passe tornou-se popular por sua eficácia, né? Então, a gente vai ver que em 1800 era muito comum você ver o processo de passe, né? Mas é tão simples um passe que não se pode fazer mais do que o quê? Mais do que dá-lo. Então, a vontade e o querer de querer ajudar as pessoas, né? Allan Kardec, fluidos adquirem propriedades novas, né? Que aqui separados ou possuíam ou teriam menor grau. Então, quando junta, ele consegue trazer no corpo princípios reparadores.
Emanuel fala, meu amigo, o passe é uma transmissão de energias. É uma operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Lindo, né? E aqui, para fechar, pessoal, e aqui fazer o encerramento aqui para a próxima pauta, na Federação Espírita, no site da Federação Espírita, quando você vai falar, ele traz aqui no dicionário, né, de parapsicologia, metapsíquica e espiritismo, conceitua passe como sendo movimentos com as mãos, feitos pelos médios passistas, nos indivíduos que têm desequilíbrios, que podem ser psicossomáticos, né? Ou seja, está no corpo, ou apenas desejosos de uma ação fluídica benéfica. O passe espírita, olha o quanto é importante aqui, tá? O passe, na visão espírita, é uma imitação dos passos hipnomagnéticos. Qual a diferença de contar com assistência invocada e sabida dos nossos protetores espirituais? Hipno quer dizer sono, né? Então, o magnetismo a gente vai ver nessa construção aqui, né? Que é essa cronologia, olhando aqui de Mesmer até aqui a La Fontaine e aqui o nosso Hippolyte Léon Rivail, que é o Allan Kardec, né? Então, a gente traz aqui no próximo tema. Queria encerrar aqui com nessa parte, tá? Devido também aqui ao avançar da hora e também pelas informações que a gente trouxe, são aqui em Recife 16 horas. Aí, então,